Então, seguindo a parte 2 de gasometria, a gente tem que, relembrando a fórmula básica dos conceitos, o pH é inversamente proporcional ao CO2 e diretamente proporcional ao bicarbonato. Ou seja, o pH baixo, ácido, é inversamente proporcional ao CO2, então gera um CO2 alto, e é diretamente proporcional a bicarbonato, então reduz. Então, quando eu quero reduzir o pH, reduzo o BIC e aumento o CO2 e vice-versa. Então, entendendo, revisando essa fórmula, vamos entender quando nós temos acidose, alcalose metabólica e respiratória. Lembrando essa fórmula, que é importante entender que o gás carbônico na respiração se junta à água, forma aqui o ácido carbônico. O ácido carbônico ele se separa em íons de H+, e bicarbonato. Então, só lembrando, os íons de H+, eles, quando tem em excesso, eles também tendem a acidificar o ambiente. E quando está reduzido, essa acidificação é reduzida. Então, quanto à gasometria, a gente tem a acidose e a alcalose. Então, a gente já falou que a acidose está em relação com pH baixo. Encontrou um pH baixo, já estamos nos referindo à acidose. E o que seria pH baixo? pH ele vai de 7,35 até 7,45. Então, abaixo desse 7,35, a gente está falando de um pH baixo, ou seja, de uma acidose. Acima de 7,45, a gente está falando de um pH alto, alcalose, certo? Então, na gasometria, o pH baixo é acidose, o pH alto é alcalose. Agora, falta dizer se é respiratória ou metabólica, pois tanto a acidose quanto a alcalose podem ser respiratória e metabólica. Então, considerando o fato de que nós temos um pH baixo, estamos falando de acidose. Quando se trata de respiratória, então, estamos alterando o CO2. O CO2 está alterado na gasometria. Se estamos no ambiente ácido, esse CO2 tem aquela relação inversa na fórmula com o pH. Então, se o pH é ácido, ele está diminuído. Então, a relação inversa com o CO2 precisa estar aumentado, porque o CO2 aumentado, ele acidifica o ambiente. Então, na gasometria, nós vamos encontrar essa relação. E se for uma acidose metabólica, então, nós temos outra relação. A acidose corresponde a um pH baixo, encontrando na gasometria. pH baixo, acidose. Metabólica, então, está mais relacionada ao bicarbonato. O bicarbonato ele tem uma relação direta, né, com o pH. Então, se a gente está dizendo que o pH está baixo, para o bicarbonato gerar um ambiente baixo, de pH baixo, ele precisa estar reduzido. Então, o bicarbonato está reduzido. Então, seria essa situação que encontraríamos na gasometria. Agora, tanto a acidose respiratória e metabólica, elas podem estar compensadas. Então, como acontece a compensação? Então, se nós estamos falando de uma acidose, vamos encontrar na gasometria um pH baixo. Configurou a acidose. Se é respiratória, então está relacionada com o CO2. O CO2, num ambiente ácido, ele precisa estar aumentado. Então, gerou ambiente ácido. Para compensar, o que vai acontecer? Se é respiratório, vai compensar no rim, no metabólico, com BIC. Então, o rim vai ter mais BIC para compensar a acidose. A gente está num ambiente ácido, então vamos compensar com o BIC. O BIC, para combater o ambiente ácido, ele vai tender a aumentar, certo? Porque o aumento do BIC gera um ambiente básico. Além do mais, tem a relação invertida lá, que a gente já conhece a forma. Ok, então essa é a forma compensada da acidose respiratória. A forma compensada da acidose metabólica acontece com o mesmo raciocínio. Só que a gente está numa acidose, então o pH está abaixo, configurando a acidose. Se é metabólica, então está alterando mais o BIC. O BIC, para gerar um ambiente ácido, ele tem que estar reduzido. Ok, como vamos compensar? Na gasometria, se a gente está falando de uma acidose metabólica, que envolve o BIC, a compensação vai ser pela respiração, CO2. Então, o CO2 vai compensar um ambiente ácido, tornando um ambiente básico. Então, nós temos que reduzir o CO2, porque reduzindo o CO2, a gente vai proporcionar um ambiente mais alcalino. Então, essa é a compensação da acidose metabólica. Agora, vamos ver a alcalose metabólica, que tem o mesmo raciocínio. Então, o que seria a alcalose respiratória e a alcalose metabólica? Então, vamos começar pela respiratória. A alcalose se configura com o aumento do pH. Então, naquela relação
7,35 a 7,45, ela vai estar maior que 7,45, para se configurar uma alcalose. Então, a alcalose respiratória, a gente está com alcalose, pH alto, respiratória é CO2. O CO2, para gerar um ambiente alcalino, a gente precisa que ele esteja reduzido, certo? Até porque na fórmula, ele é uma relação inversa. Se ele está aumentado, aqui ele vai ficar reduzido, né? Então, se não lembrar a razão metabólica, lembra da fórmula. E, então, na alcalose, com aumento de pH respiratório, vai ter o CO2 reduzido. E como a gente fechou aqui a relação de alcalose respiratória. E como seria a alcalose metabólica? A alcalose, a gente está com pH alto. Ou seja, naquela 7,35 por 7,45, mantém maior que 7,45. Ok? Ele é metabólico. Como encontraríamos na gasometria? Se é metabólico, tem relação com o BIC. Como a gente está falando de uma alcalose, o BIC deveria estar aumentado, porque ele aumentado vai criar um ambiente mais alcalino. Ok? Então, chegou a gasometria na alcalose metabólica. Mas lembrando que tanto a alcalose respiratória quanto a metabólica, elas podem ser compensadas. Então, vamos ver. A alcalose respiratória compensada. A alcalose respiratória, a gente está falando de um pH alto, respiratória, um CO2. O CO2, para manter o pH alto alcalino, ele precisa estar reduzido. E aí ele vai compensar. Se é na respiração, compensa pelo rim. O rim vai usar o bicarbonato para compensar. Se o ambiente está alcalino, então o BIC precisa compensar reduzindo a sua quantidade para se tornar um pouco mais ácido, certo? Então assim compensa a gasometria. Na alcalose metabólica compensada, o raciocínio é muito parecido. A alcalose vai ter o pH alto. Se é metabólico, a gente vai ser metabólico através do BIC. Então, o BIC, para ficar alcalino, ele vai estar aumentado. E como compensa? Se estamos numa alcalose metabólica, vai compensar pela respiração. E a respiração vai compensar um ambiente alcalino, um pH básico, aumentando a acidez. Então, vai aumentar a quantidade de CO2 para se tornar ácido. Então, é sempre assim. Aumenta CO2, ácido. Reduz CO2, básico. Aumenta BIC, básico. Reduz BIC, ácido. Isso é importante para entender não só se é acidose, mas também como ela vai compensar. Então, essas são as relações de alcalose e acidose e a parte compensatória. Na fórmula, a gente vê bem isso, claro. Então, vamos ver como é que funciona isso na fórmula, caso você esqueça a questão metabólica. Então, a gente tem aqui na fórmula que você tem o CO2 mais a água, gera o ácido carbônico, que o ácido carbônico separa em bicarbonato e OH+. Então, na acidose respiratória, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma acidose, então, na verdade, é um baixa de pH, já configura a acidose, encontrada na gasometria. Como é respiratória, mexe no CO2. Como a gente está falando de um pH baixo, então o CO2 vai estar aumentado. Primeiro porque a relação do CO2 é invertida, e porque quando a gente aumenta o CO2, o ambiente fica ácido. Porque aumentou o CO2. E aí configura a acidose respiratória. Mas se eu quiser ver a relação da acidose respiratória compensada, na fórmula, se a gente está falando de respiratória, então vai compensar no BIC. Então vamos procurar o BIC na fórmula, e ele, para compensar a acidose, vai estar aumentado. Então, na fórmula ficaria essa relação. Quando é a acidose metabólica, então a gente acidose, pH baixo, configurou a acidose metabólica, vamos procurar o BIC. Para acidose, está pH baixo, a gente precisa que na fórmula esteja um BIC reduzido. Então, na metabólica, a gente vai encontrar um BIC reduzido. Mas se quiser ver a compensada, na acidose metabólica compensada, se é metabólica, vai compensar no CO2. Então, vamos procurar aqui o CO2. O CO2, para compensar uma acidose, ele vai reduzir. Então, ele reduzindo o CO2 vai proporcionar um ambiente mais básico. Então, é assim que compensa. Então, nós vimos a acidose respiratória, metabólica e compensadas. Agora, vamos ver a alcalose na fórmula. Se a gente está falando de alcalose respiratória, a alcalose é aumento de pH. Respiratória, vamos olhar o CO2. Se está aumentado o pH, está básico. Então, se está básico, o CO2 precisa estar reduzido. Então, ele reduzido promove a alcalose respiratória. Só que para compensar, se estamos na respiratória, vamos compensar com o BIC. Vamos dar uma olhada no BIC
E o que acontece com o BIC aqui? Se o ambiente está alcalino, o BIC precisa acidificar. Então, eu vou reduzir BIC, porque reduzir BIC torna o ambiente mais ácido. Então, essa é a alcalose respiratória e compensada. Agora, quando a gente fala da alcalose metabólica na fórmula, então, o que acontece? Se alcalose, pH continua alto. Encontrou pH alto na gasometria, alcalose. Metabólica. Metabólica é BIC. Vamos procurar o BIC. O BIC, na alcalose, ele precisa estar aumentado, porque aumentar o BIC, você melhora a acidez do ambiente, ok? E para compensar, se eu estou numa alcalose metabólica, eu vou compensar com CO2. Vamos procurar o CO2. O CO2, para compensar um ambiente alcalino, ele vai tentar acidificar, então ele vai ser aumentado. Até porque a relação do pH com CO2 é inversa. Se aumenta, a gente vai e reduz. E nesse caso, a gente está tentando compensar um ambiente que está alcalino. E aí, como é que você torna o CO2 ácido? Como você torna um ambiente ácido com CO2? Aumentando a sua quantidade, certo? Então, é dessa forma que a gente vê a relação de acidose e alcalose respiratória e metabólica compensada também. Então, só entendendo que os distúrbios ácido-básicos, eles têm os parâmetros que tem que memorizar, mas não é difícil. O pH é 7,35 a 7,45. O CO2, você pega o 35 e 45, é o parâmetro. O BIC é de 22 a 26. O BE, que é a base, o excesso de base, que a gente vê depois, é o entre menos 2 e mais 2. Lembrando que menos 2 é menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E o PO2 é entre 80 e 100. Então, para análise de gasometria, tem que ter esses números na cabeça. Ou pega na referência. Então, de uma maneira geral e simplificada, o CO2, ele define os distúrbios respiratórios. E o BIC define o distúrbio metabólico. Então, quando a gente fala assim, compensado, significa que existe um distúrbio primário e ele é compensado com outro elemento contrário. Então, se for um distúrbio respiratório, ele é compensado pelo BIC. Se for um distúrbio metabólico, ele é compensado pelo CO2. Então, como? Se é um distúrbio respiratório, o rim atua ou retendo ou eliminando o BIC. E se for um distúrbio metabólico, a respiração compensa, hiperventilando ou hipoventilando, né? Porque aí você acumula ou elimina CO2. Só que existe o distúrbio misto. Né? O distúrbio misto, a gente não vai ver agora, mas são dois distúrbios primários, certo? É porque o que acontece? Esse processo de compensação não é ad eterno. O organismo compensa até um determinado valor. Se ultrapassa desse valor, vira, além de um processo de compensação, pode ter um distúrbio, outro distúrbio, além do primário. Ok? Então, são essas relações. Só vendo um gráfico, então, isso aqui está errado. Esse aqui é para baixo. E esse daqui é para baixo também. Então, o que acontece? A gente tem, como vai ser na prática, você vai ver na gasometria e vai buscar o equilíbrio entre gás carbônico e bicarbonato, que é ácido básico, além do BE e outros elementos. Mas, de uma forma simplificada, procura o pH. O pH a gente já viu que é entre 7,5 e 7,45. Acima de 7,45 é básico, abaixo de 7,35 é ácido. No centro ele está normal. Então, olhamos o pH. Se o pH estiver menor que 7,35, é um pH ácido, então já classifica como acidose. Se o pH for maior que 7,45, é um pH básico, configura-se uma alcalose. Se o pH estiver dentro da faixa de 7,35 e 7,45, então é normal. Significa que o distúrbio não tem distúrbio? Não necessariamente. Se o pH for normal, ocorre duas situações. A primeira, realmente está normal, não tem distúrbio. Ou então, existe um distúrbio compensado. O pH está normal porque alguém está compensando, ou a respiração, ou o BIC, ou de forma metabólica. Então, considerando a acidose na gasometria, se a gente está falando de uma acidose primária, certo? Então, a gente pode ter a acidose metabólica e a acidose respiratória. A acidose metabólica, a gente fala em redução em BIC, certo? E a acidose respiratória, a gente está falando de CO2. Então, para ser acidose no BIC, ele precisa estar reduzido. Para ser acidose no CO2, ele precisa estar aumentado. Então, encontrou na gasometria um pH menor que 7,35. Um BIC, aí o BIC está de 22 a 26, né? Então, um BIC menor que 22 e um CO2. O CO2 está entre 35 e 45, quando está normal. Então, se encontra maior que 45, então a gente tem esses parâmetros aqui.
que seria o BIC reduzido, formaria acidose metabólica, e o CO2 aumentado seria a acidose respiratória primária. Então, como é que seria um exemplo aqui? Você teria um pH baixo para fazer acidose, você teria um PCO2 normal, porque está falando de metabólico, mas teria um BIC alterado. Seria um BIC reduzido, menor que 22. Então, aqui um exemplo, um pH de 7,20, o PCO2 tudo normal, só alterado o BIC menor que 22. Então, a gente está falando de uma acidose metabólica, certo? E aí é mais simples de acontecer, mas geralmente não é isso que querem saber da gente. E aí, na acidose respiratória, a gente tem um aumento de CO2. A acidose respiratória primária, a gente vai ter essa situação, que é uma redução do pH. Então, o PCO2 vai estar alterado, o bicarbonato normal. Então, aqui a gente configura uma primária. Só que o PCO2 vai estar aumentado. Então, um exemplo, você teria aqui um pH de 7,27, que está reduzido, certo? E você teria todos os parâmetros normais, menos o PaC2, que estaria aumentado. E aí configuraria a acidose respiratória primária. Ok. Para ser a alcalose, a gente viu que só precisa que o pH seja maior que 7,45. Dentro daquela faixa, né, é maior que esse lado de cá. Então, configuraria a alcalose. Ok, a alcalose, como acidose, pode ser metabólica e respiratória. Se é metabólica, mexe com BIC. Se é respiratória, mexe com CO2. Para ser alcalose, o BIC precisa estar aumentado. Para ser CO2, o CO2 precisa estar reduzido. Se não lembra a fisiopatologia, tenta lembrar da forma. Que tem relação inversa. Que o CO2 tem relação inversa e o BIC tem relação direta. Então, se eu estou falando de um pH aumentado, o BIC aumentado, e o CO2 é reduzido. Mas é só lembrar também que o CO2 aumentado, ele acidifica, e reduzido, ele torna mais básico. O BIC aumentado, neutraliza, e o BIC reduzido, acidifica. É também um pouco óbvio isso. Aí, a alcalose metabólica, nós estamos falando de um BIC aumentado. Então, como é que seria? Primária, né? Estamos falando assim, a situação mais fácil de encontrar na gasometria. A alcalose seria com pH alto, o PCO2 metabólico, a alcalose metabólica, pH alto, o PCO2 normal, quem estaria alterado é o BIC. E aí o BIC estaria aumentado, certo? Maior que 26. Então, um exemplo aqui, a gente teria um pH de 7,6, que configura básico, e um bicarbonato de 33, que está maior que a referência, de 26. Então, ok, configurou aí a alcalose metabólica primária. Agora, quando a gente vai falar da alcalose metabólica, alcalose respiratória primária, a gente está falando de um aumento de pH para configurar a alcalose, o PCO2 alterado e bicarbonato normal. E o PCO2 vai estar reduzido. Então, no parâmetro de 35 a 45, ele vai estar menor que 35. E aí, como é que seria, né? Um exemplo. A gente teria um pH aumentado, básico, e um PaCO2 reduzido. Aqui está com 30. Então, ficaria, e o resto tudo normal, então configuraria alcalose respiratória primária. Ok? Mas quando o pH estiver normal, ok? Estou com pH normal, então não sei se é alcalose ou acidose. Como faria? Então, a gente faria uma conta simples, simplificada, e que nem, a depender dos valores, ela não funciona. Mas se for valores assim, mais tranquilos, ela ajuda uma conta rápida. Que seria o quê? A gente teria as situações de pH normal, com acidose metabólica compensada, acidose respiratória compensada, alcalose metabólica compensada e alcalose respiratória compensada. Ok? Como seria essa situação? A gente teria na acidose metabólica compensada, então, revisando, se é acidose, pH baixo. Se é metabólica, BIC. Para o BIC ficar ácido, ele precisa estar reduzido. Se é compensada, a gente está falando de metabólico, compensa com CO2. O CO2 compensa um ambiente ácido, alcalinizando, então reduzindo o CO2. Isso a gente já viu. Só que a gente não sabe qual é o pH, né? Então, vamos lá. A gente tem o pH 7,40 normal. A gente tem, então, de uma maneira geral, qual é a situação que a gente encontra? Um pH normal, um PCO2, um CO2 alterado e um bicarbonato alterado. Então, exemplo aqui, a gente está com um pH normal, a gente está com um CO2 alterado, reduzido, está com 32, e está com um bicarbonato alterado,
reduzido. A gente sabe que quando reduz CO2, a gente está alcalinizando. E quando a gente reduz bicarbonato, a gente está acidificando. Então, tá ácido, quem que tá compensando? Tá básico, que o outro tá compensando? Salgação, né? Então, vamos ver. Então, a gente vai pegar o valor do PaCO2 encontrado na gasometria foi 32. A gente sabe que o PaCO2, ele vai de 35 a 45. 32 está mais próximo de 35. Então, eu vou reduzir. 35 menos 32 dá 3. Ok, guarda essa informação. Vou pegar agora o bicarbonato. O BIC na gaso foi 18. Então, o BIC vai de 22 a 28. 18 está mais próximo de 22. Então, eu vou botar 22 menos 18 dá 4. Então, o BIC foi 4 e o CO2 foi 3. Quem ganhou foi o BIC, certo? Então, eu vou olhar como é que está o BIC. O BIC está reduzido. Se o BIC está reduzido, ele virou uma acidose. Então, a gente está falando de uma acidose. Como mexe com o BIC, ele que ganhou metabólica. Então, quem é que compensa? Se a gente está falando de metabólico, compensa no CO2. A gente nem precisa olhar na gasometria para ver como ele vai compensar. Se a gente está falando de uma acidose, um pH baixo, ele deve aumentar a base. Ele deve ficar básico. Para ele ficar básico, ele precisa estar reduzido. Então, a gente vai e reduz, o organismo reduz o CO2. Então, como resultado dessas continhas, o que a gente tem nesse caso? A gente tem uma acidose metabólica compensada com a redução de CO2. Então, o que pode acontecer? O organismo pode estar hiperventilando para tentar reduzir esse CO2. Então, o paciente vai estar hiperventilando, certo? Então, como é que seria essa situação da acidose respiratória compensada quando o pH está normal? Então, como é que seria a situação? A gente teria um pH normal, um PCO2 alterado e uma bicarbonato alterado. Aí vamos ver essa situação aqui. A gente está com pH normal, um PaCO2, um CO2 de 50, está aumentado, e um bicarbonato de 30. Um bicarbonato de 30, então a gente está com esses dois alterados e está aumentado. Então quem é que está compensando quem? Outra coisa importante, sempre olhar os BS, né? Porque os BS vão dar a dica. Aqui tá tudo normal, então, tipo assim, não tem excesso, né? Mas quando eles alteram, eles também ajudam. Ok. Então, a gente tem essa situação. Aí, vamos pegar primeiro o PaC2. Pegar o PaC2 e vamos calcular. O PaC2, ele na gaso foi 50. Ok. O PaC2, ele vai de 35 a 45. 50 está mais próximo de 45. 50 menos 45 dá 100. Vamos guardar isso aí. BIC. O bicarbonato na gaso foi 30. Bicarbonato é entre 22 e 26. 30 está mais próximo de 26. 30 menos 26 dá 4. Então, CO2 deu 5 e BIC deu 4. Quem ganhou foi CO2. Como é que CO2 está na gaso? Ele está aumentado. CO2 aumentado é acidose. Certo? Se não lembra, fisiopatologia, bota a forma. Então, tá acidose. Então, a gente está falando de uma acidose. Mexeu com CO2 respiratória, compensada pelo o contrário da respiração, BIC. E aí, a gente nem precisa olhar, mas o BIC está aumentado, porque ele está aumentado na gasometria. O BIC está aumentado para 30. E ele vai dar 26, né? E por que ele está aumentado? Porque ele aumenta, ele vai alcalinizar um ambiente que está ácido. Então, assim, compensa, né? Então, quem que vai atuar dessa forma? O rim. Então, o rim vai reter um pouco mais de bicarbonato para tentar. Por isso que é importante ver a função renal do paciente que está grave, né? Porque se o rim não conseguir fazer esse trabalho, não tem compensação. Aí, nós vamos ver a alcalose metabólica compensada com pH normal. Como é que seria? Então, eu estou com um pH normal, achei na gasometria o pH normal, percebi que está PCO2 alterado e bicarbonato alterado. Então, quem é quem? Quem é que está alterado, quem é que está compensado? Então, eu vou pegar o PaC2, pode começar como quiser, né? PaC2 na gasometria fica 50. 50, ok. O PaC2, ele varia de 35 a 45. Como a gente viu, 50 está próximo de 45, o PaC2 vai ser 50 menos 45, vai ser igual a 5. Bicarbonato. Bicarbonato na gaso foi 34. Bicarbonato é entre 22 e 26. 34 está próximo de 26. Então, eu vou botar bicarbonato vai ser igual a 34, achado na gasometria, menos 26, que é igual a 8. Disparou aqui maior. O BIC ficou 8 e o CO2 ficou
Quem ganhou foi o BIC. Aí você vai olhar na gasometria. BIC tá com 34. Tá aumentado. Então, estamos falando de alcalose. Quem alterou foi o BIC, né? Metabólica. Compensa pelo contrário do BIC, respiração. Por causa compensada pelo CO2. Se a gente está falando de um ambiente alcalino, vou compensar acidificando. Então, eu vou aumentar o CO2, né? É só olhar aqui. O CO2 está compensando aqui. É o esperado que aconteça, certo? Uma gasometria mais tranquila de números, né? Então, aqui a gente está falando de alcalose metabólica compensada pelo aumento de CO2, certo? Então, aqui o corpo ele está hipoventilando. Então, ele pode estar com a frequência cardíaca mais baixinha, tá? Ou então só está hipoventilando mesmo. Então, a alcalose respiratória, a última, compensada. A gente vai ter com pH normal. Tudo isso aqui a gente só está vendo, poxa, quando eu tiver o pH normal, eu faço de uma maneira simplificada, que nem sempre vai ser possível fazer. Eu estou com pH normal, ok? Então, eu vou ver o PCO2 e a bicarbonato estão alterados. E agora? Eu vou na gasometria e vou olhar o PA CO2 na gaso tá 30, ok? Aí eu já posso botar assim uma setinha. Ah, tá baixinho. E o HCO2, o BIC, tá 20, certo? É isso aí, aí tá 20. Então, vamos ver. O PaCO2 de 30, a gente sabe que PaCO2 vai de 35 a 45. 30 tá próximo de 35. Então, 35 menos 30 dá 5. E o BIC tá de 20. E o BIC vai de 22 a 26. 20 tá próximo de 22. Então, 22 menos 20 dá 2. Então, a gente tem um CO2 de 5 e um BIC de 2. Quem ganhou foi o CO2. CO2 tá como? Tá 30. Tá 30. Então, ele tá reduzido. Se o CO2 reduz, lembra que ele vai alcalinizar. Se não lembra da fisiopatologia, CO2. Certo? Então, ele tem uma relação inversa com o pH. Então, reduziu o CO2, alcalinizou. Então, a gente está falando de alcalose e é CO2. Então, é respiratório. Compensada, contrário de respiratório, pelo BIC. Aí o BIC vai fazer o quê? Se a gente está falando que o BIC está no ambiente alcalino, ele vai tentar compensar, ele vai reduzir. Então, a gente deveria encontrar aqui na gaso um BIC reduzido. Certo? Então, é ele que está compensando, não é o inverso. E aí, o organismo, o rim, ele pode estar tentando eliminar esse bicarbonato, né? Então, é por isso, mais uma vez, a função renal é importante ao paciente. Então, dessa forma. Ainda tem a situação de mista, né? Que é outra história um pouco mais complexa, mas não é tão difícil, não. Mas a mista, ela existe, ela acontece, porque esse processo de compensação que a gente está calculando, por isso que nem todo valor dá certo, porque tem uma hora que não tem como compensar. Valores estão tão altos, né? O organismo não compensa. Então, você tem assim, vamos supor, você tem um distúrbio primário, ou acidose metabólica, ou acidose respiratória, ou alcalose metabólica, ou alcalose metabólica, respiratória, você tem um distúrbio primário. E aí, o organismo compensa com contraponto. Se for respiratório, vai compensar com BIC. Se for BIC, vai compensar com respiratório. Só que ele está compensando, tem um limite. Ele não consegue mais compensar. Então, além do distúrbio primário, a gente vai ter uma compensaçãozinha. Mas quando ultrapassa, aí já vira um segundo distúrbio. Então, viraria um distúrbio respiratório com metabólico ou vice-versa. E aí a gente teria o distúrbio misto. Né? Bom, aí a gente vai ver outra vez como seria o distúrbio misto. Mas outra coisa importante é a análise do BE, né? O BE, só para entender o que ele tem a ver, ele tem tudo a ver. Porque o BE, ele é o excesso de base, certo? É base excess, né? Uma coisa assim. E aí, é o excesso de base. Ele vai indicar, sempre é bom olhar ele, porque ele vai indicar o quanto de base, ou seja, quanto de BIC no sangue tá em excesso ou tá faltando. Então, ele, na verdade, ele só avalia o componente metabólico do distúrbio, né? Ele não tem relação direta com a parte respiratória. Então, ele está fazendo essa avaliação. Como foi dito, ele é de menos 2 a mais 2. Lembrando que menos 2 não é só menos 2 e mais 2, né? É menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, ele está dentro dessa escala. E aí, o que acontece? Ele pode estar normal, o BE pode estar normal, ele pode estar negativo, ou ele pode estar positivo, certo? Ele está normal se ele estiver dentro da faixa, entre menos 2 e mais 2. Ele está negativo se for menor que menos 2, ele é negativo. E ele é positivo se ele for maior que mais 2, certo? Então, normal, como é que seria a situação? Você tem, assim,
uma acidose respiratória pura, primária, como a gente viu. Então, não tem um distúrbio metabólico, né? Você tem a acidose respiratória mexe com CO2 e o BIC tá de boa. Então, aí ele vai ficar normal, geralmente, né? O negativo, no caso, por exemplo, você tem um déficit de base. Negativo, o BE negativo significa um déficit de base. Quanto mais negativo, mais grave é a situação. Então, que situação seria um BE negativo? Se eu tivesse uma acidose metabólica, certo? Então, se é metabólica, está mexendo com o BIC, né? Se é acidose, estou reduzindo o BIC. Então, vamos supor que está muito, 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 muito reduzido. Então, o BE vai estar negativo, né? Outra situação que você pode ter BE é numa alcalose respiratória. Alcalose, a gente tem que pegar aumentado, né? A respiratória tá com CO2, para estar alcalose, está reduzido. Aí vamos supor que o organismo compensou com bicarbonato, certo? Então, se está alcalose, aí ele compensou e reduziu. Reduziu. E aí ficou um BE negativo. Então, pode acontecer. E no caso do BE positivo, né? Ou seja, quer dizer, ser maior que mais 2. Ficar em... Aí a gente está falando não em déficit. Quando ele está em menos que menos 2, a gente está falando de déficit de base, né? Quando ele está muito maior que mais 2, ele está falando de excesso de base. Então, que situação a gente teria assim um BE? Um BE assim, maior que mais 2, com excesso. Então, por exemplo, se a gente está numa alcalose metabólica. Então, a gente está alcalose, o pH está maior, né? Se é metabólica, é BIC. Então, para manter o pH básico, estaria muito, muito, muito aumentado, certo? Então, existem algumas situações que levaria ao BE. Então, por exemplo, a gente tem o BE normal, na faixa entre menos 2 a mais 2. Então, a gente falou, né, da acidose respiratória aguda primária, alcalose respiratória aguda também. Então, a gente vai ter um BE normal, né? Ou então um caso normal. Então, vai estar tudo com um BE normal, certo? Não está exigindo que o bicarbonato está dentro da faixa, entre 22 e 26. Então, não teria problema. No caso do déficit, né, da base, menor que menos 2. Então, a gente está falando de uma acidose metabólica, onde você tem uma redução do bicarbonato, certo? Porque se é metabólico, mexe com bicarbonato. A acidose vai reduzir. E pode ser que até que esteja compensado com o PCO2, mas aqui está bastante reduzido. Ou então uma alcalose respiratória. Pode ser um processo crônico. Então, se é alcalose, a gente está falando de um pH alto, né? Respiratória, a gente está falando de um CO2 que está reduzido. Aí vai que compensa pelo BIC, e aí começa a reduzir. Porque é uma situação até crônica, então o organismo faz isso. E o BE positivo, em excesso, maior que mais 2, não tem excesso de base, por exemplo, foi a acidose respiratória. A acidose, pH baixo, respiratória, CO2, está alto, né? E aí vem o BIC, que aí ele vai tentar compensar, aumenta para tirar essa acidose aí. Então vai ser um problema. Então, esse é o que acontece com o BIC. Se tiver oportunidade, vamos ver a questão do misto, que é mais complexinha. Por enquanto,